deu para ver que essa intelectualidade contemporânea africana, né, consegue nos ajudar demais a pensar em termos como política, desenvolvimento, democracia e história. Termos que muito frequentemente estão associados ao Estado ou à nação. Esses grandes referentes, parecem centrais do pensamento político moderno. E eu acho que a produção da intelectualidade contemporânea, tal como você aborda, contribui muito para uma crítica desse foco exclusivo ou predominante no Estado, ou na nação. Por um lado, a formação do Estado, claro, é um aspecto central para essa intelectualidade contemporânea, para a parte dela, né? A construção de uma sociedade de tipo nacional, no âmbito pós-colonial. Mas, por outro, essa formação, com muita frequência, é pensada, defendida, criticada, como um processo indissociável da política internacional. Se você pudesse, seria ótimo ouvir um pouquinho mais essa relação que você vê da produção intelectual africana como um recurso teórico, conceitual e político, que você até destacou na última fala, a gente repensar concepções que são muito naturalizadas de nacionalidade, história, Estado, democracia e desenvolvimento. Eu sei que a pergunta é extremamente ampla, né? Mas se você pudesse fazer um recorte dela, seria ótimo. E eu acho que tudo está dentro do esforço de descolonizar o pensamento, né? E eu acho que boa parcela do pensamento africano, ou a melhor parcela, aí já dou um pouco a minha opinião, é claro, ela sabe isso, né, que é necessário um esforço de descolonização do conhecimento. Agora, como realizar isso? Como fazer, digamos, isso sair de um problema acadêmico para se transformar numa questão política, etc., é que é algo difícil, evidentemente, né? Refletir sobre isso já é difícil. Eu acho que parte dessa dificuldade é porque a gente reproduz uma visão dualista no pensamento. A gente tende a criar essa percepção de que ou é isso ou é aquilo, ou é isso ou é aquilo. E, então, quando a gente quer também superar o eurocentrismo, a gente quer jogar o bebê com a água dentro também. A gente quer ser, enfim, quando a gente percebe a necessidade de produzir este pensamento novo, de descolonizar o conhecimento, portanto, a gente também, às vezes, vai com muita sede ao pote e começa a querer inventar a roda, né? E eu acho que é nesse momento que a gente precisa ler os colegas do Sul, né? Porque senão a gente fica com a impressão que nós somos geniais e estamos inventando alguma coisa agora, né? Que todo esse debate tem uma origem no fulano, no beltrano, né? Que toda a discussão da descolonização do conhecimento pode ser resumida a um ou outro autor que está por aí, né? Então, acho que não é nenhum demérito citar, então, é o Boaventura, o Aníbal Quirrano, o Walter Mignolo, ok, maravilha, nada contra esses autores, esses pensadores, mas eles são parte de uma história imensa, muito maior que eles. E eles sabem disso, inclusive. Então, eu acho que essa percepção, às vezes, é que nos falta. E seria interessante a gente começar a transformar. Porque, é claro, o decolonial, a epistemologia do Sul, ótimo. Mas isso é, digamos, o último passo de uma reflexão de mais de 100 anos, em que se tenta produzir pensamento no Sul, pensamento intelectual no Sul, nessa acepção contemporânea do termo, moderno, né? Se você for ler o Gandhi, você vai ficar surpreendido do quanto pós-eurocêntrico ele é. Você vai ler muita coisa interessante. Assim como você vai ler coisas, você vai dizer, não, isso não faz nenhum sentido. Mas o que eu quero dizer é que, então, isso não é um debate exatamente contemporâneo, embora eu concorde que, digamos, dentro das ciências humanas, ele tenha se tornado contemporâneo, não. Ele é mais atual, ele é mais visível hoje, claro. Em grande parte por conta do sucesso do livro do Eduardo Said, do pós-colonialismo,
Então, esse debate todo ele é mais aceito hoje nas diversas disciplinas, mesmo nas relações internacionais. Demorou, né, um pouquinho mais do que nas outras áreas, mas nas relações internacionais é um debate que já tem 20 anos. Né? E os alunos, né, que nos ouvem, os interessados, têm que ir atrás do que está se produzindo. Não precisa só esperar também o fulano ou o Beltrano citar o livro. Né? Tem muita coisa sendo produzida aí que eles acham na internet. Não é verdade que não há, por exemplo, eu já vi colegas dizendo das relações internacionais que não há um debate sobre raça nas relações internacionais. Quer dizer, pelo amor de Deus, como é que não há? Em primeiro lugar, é um tema clássico já, né? Como mostra lá o Roberto Vitales e outros. Como você falou da escola, do Howard, do Boys, um debate, portanto, que já tem mais de 100 anos nas relações internacionais. Volta no Guerra Fria, volta durante a época da Guerra Fria, com outros interesses, etc. E hoje é retomado pelo que a gente chama de pós-colonialismo, que nas relações internacionais é um pouco diferente do que é em outros lugares, né, em outras áreas, esse pós-colonialismo. Mas, enfim, esse pós-colonialismo nas relações também já tem 20 anos, pelo menos. Pega os livros do Rob Schiller, enfim, tantos outros que estão por aí, como é que não se debate raça nas relações internacionais? Como é que alguém do campo afirma uma coisa dessa, pelo amor de Deus? É uma coisa que não faz sentido, simplesmente. Certo? Não é só porque é uma discussão contemporânea, é uma visão que está nas relações internacionais há 100 anos. Porque disse que não está, não está. Não é assim. Vamos analisar, vamos ler os livros que estão sendo publicados aí, inclusive nos Estados Unidos, na Europa, eles que estão mais discutindo o eurocentrismo das relações internacionais, aparentemente. Tem até um artigo de um autor, não me lembro o nome dele agora, que ele diz que esse debate de crítica ao eurocentrismo nas relações internacionais já é um debate mainstream das relações internacionais. Então, você vê como a gente, às vezes, quer ser mais realista que o rei, né? Eu acho que, em suma, dá para a gente descolonizar as categorias do pensamento. E eu acho que essas que você citou, né, são algumas das principais que precisam ser repensadas e já vêm sendo repensadas há muito tempo. Eu acho que tem que se descolonizar o conceito, por exemplo, de nação. Né? Eu acho que democracia também. Quanto mais avança o neoliberalismo, mais estamos numa democracia de fachada. Isso não é só um problema, digamos, que a crítica tradicional de esquerda, marxista, coloca. Isso também é um problema de crítica ao nosso eurocentrismo, porque a gente aceita o pressuposto de que certas categorias que são tradicionais das ciências sociais não podem ser repensadas. Elas são sagradas, e parece que eternamente resolvidas. Mas, no fundo, é porque a gente não leva a sério o pensamento do Sul. Para falar de uma forma polida, eu diria que é um racismo epistemológico. A gente não leva a sério o que os intelectuais do Sul colocam. E isso não é só a direita, é a esquerda também. Nós estamos cheios de colegas que não leem os autores progressistas e não conhecem a trajetória de ativistas militantes do Sul. Enfim, não conhece minimamente. Não estou dizendo que não conhece a Glória Andaluzia, estou falando que não conhece o Franz Fanon, não conhece o Amílcar Cabral, não localiza, não sabe de quem se trata. Então, é uma pretensão, a certeza universal, que a gente poderia pesquisar de onde vem também. Né? Assim, no fundo, a gente continua reproduzindo essa atitude de que a razão só existe na cabeça do homem branco. É uma coisa doida, mas na prática é isso mais ou menos o que a gente faz, né? Nas várias áreas aí. Não, é curioso, você estava mencionando no início da sua resposta, eu acho que conecta com essa parte final, porque sem prejuízo de todo o mérito dos estudos, como você mesmo destacou, dos estudos decoloniais e pós-coloniais, incomoda um pouco o modo como, às vezes, se espera uma chancela
das universidades centrais para que estes pensadores e pensadoras sejam reconhecidos como referências em outras universidades, né? Então, Quijano, Mignolo e o próprio Boaventura, né? Como se eles precisassem entrar no Mbembe, precisassem entrar no circuito internacional para então a gente levá-los a sério e começar a levar a contribuição deles a sério. Isso é uma coisa que me incomoda bastante, assim. E lendo o seu livro, o que eu também extraí para mim mesmo, para minha formação, foi certa atitude intelectual e política. Porque o livro ele é sensacional na discussão da intelectualidade africana, mas isso, e agora ouvindo você falar, isso me reforçou muito. Assim. É uma atitude intelectual de tentar resistir a essa constante importação de teorias sem interagir criticamente com elas. Então, eu estava conversando com colegas meus sobre o seu livro outro dia, eu destacava muito isso. Assim, é um livro que você não só aprende pelo que o livro discute efetivamente, mas você aprende pela atitude que está movimentando o livro, e que eu acho que é uma atitude fundamental de formação para graduação, pós-graduação e para docentes como eu, por exemplo, já na universidade. E, lendo o seu livro, agora a última pergunta, encaminhando para o final, é uma pergunta mais autointeressada, porque lendo o seu livro eu encontrei muitos pontos de contato com as interpretações do Brasil. Como você sabe, né, você tem pesquisa sobre isso, principalmente no Guerreiro Ramos, formação nacional sempre foi, ainda é, um dos aspectos centrais que atravessam pensadoras e pensadores das mais diversas orientações teóricas e políticas nas interpretações do Brasil. Você tem uma pesquisa que gerou um livro, inclusive, sobre o personalismo negro no Guerreiro Ramos. Então, eu fiquei curioso se você puder arriscar alguns traços aí nessa discussão, para te ouvir sobre pontos que você imagina de convergência e divergência nesse pensamento africano contemporâneo e nas interpretações do Brasil, principalmente aquelas que se dedicaram a estudar os processos de racialização da formação no Brasil. Talvez até isso possa nos levar a pensar uma relação multifacetada, super complexa, como você disse um pouco mais cedo, entre o pensamento africano e o pensamento afrodiaspórico no Brasil, né? Então, eu queria saber se você podia falar um pouquinho, em linhas gerais, dessas conexões e tensões entre interpretações do Brasil, pensamento diaspórico no Brasil e pensamento africano contemporâneo. É outra pergunta de matar. Hoje você está afiado. Eu acho que no fundo, eu acho que pensar é pensar de forma autônoma, né? E os bons filósofos europeus nos ensinaram isso também, diga-se de passagem. É que às vezes a gente se julga kantiano, hegeliano, marxista, mas esquece esse ensinamento clássico, né, do iluminismo, né, que pensar é pensar criticamente, portanto, de forma minimamente autônoma. E é claro que o pensamento brasileiro tem isso também, não estou negando isso. Né? Você pegar, estou vindo da USP, então todo aquele debate sobre a escola paulista, do Florestan, da forma deles, eles também, com o tempo, aprenderam e postularam um pensamento, digamos, que criou uma certa tradição intelectual autóctone. Né? Mas isso não se fez naturalmente. Né? Então, aquele debate dos anos 50, com os eusébianos, né, com o Guerreiro e para além, Sodré, Vieira Pinto, né, aquele debate intelectual brasileiro dos anos 50 é muito rico. Né, porque ele levou também a Escola Paulista, por exemplo, de Sociologia, a rever certas posições, né, mais egocêntricas, né, que ela defendia anteriormente. E o ISEB, eu tenho o ISEB, acho que mais em alta conta do que as pessoas têm geralmente. Porque eu acho que o ISEB, ele não foi só uma fábrica de ideologias, ele foi uma fábrica de pensamento, uma usina de ideias. Como dizia o saudoso João Rufino Santos, uma usina de ideias. Porque eles tinham esse pressuposto muito claro, né, de que
é preciso pensar autonomamente, é preciso criar pensamentos próprios. E isso não é só uma questão filosófica, digamos, é porque a nossa realidade impõe questões diferentes. Então, sempre que isso se coloca, seja na Índia, seja na Coreia do Sul, seja na Alemanha, isso me interessa. Me interessa mais o Sul, porque o Sul é menos conhecido no Brasil. Mas é um tipo de questionamento, de angústia intelectual, que eu acho que é necessário para se fazer ciência de uma forma mais frutífera, produtiva, de uma forma não escolar, de uma forma não tão tradicional, digamos. O Guerreiro, lá nos anos 50, ele fazia aquela distinção, né? Já, ciência em ato, ciência em hábito. Você pode ser um bom cientista, mas só de hábito. Porque você lê, você conhece, então você faz suas pesquisas. Né? Mas fazer ciência não é exatamente isso. Você tem que fazer o uso científico da ciência. E isso não é só reproduzir o que outros fizeram. Você tem que ter a capacidade de fazer sociologia da sociologia, né? E daí por diante. Você tem que isso tem que ser algo que te incomoda, te obriga a pensar. Né? O que significa pensar relações internacionais no Brasil? É a mesma coisa da Inglaterra ou dos Estados Unidos? Será realmente que é a mesma coisa? As nossas preocupações são as mesmas, os nossos questionamentos não podem ser, não faz sentido que seja. O nosso pensamento, ao se reproduzir apenas aquelas 4 tradições intelectuais que comentamos lá atrás, eu acho que ele supõe que as nossas questões, os nossos problemas, as nossas soluções, né, podem ser encontradas na trajetória da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França. E que a nossa... enfim, o Brasil está relacionado a esse mundo. Porque a nossa trajetória tem relação com a trajetória deles. É uma coisa um pouco desbaratada, né? Porque se você for ver a tradição intelectual inglesa, ele tem questões que são deles. Porque se você for muito a fundo, você vai começar só a reproduzir o que eles estão fazendo, evidentemente. O alemão, ou a estadunidense, enfim. E são questões legítimas, são questões deles que a gente tem que conhecer. Mas não simplesmente reproduzir. Né? E eu acho que o pensamento, digamos, afrodiaspórico, ele já se coloca isso necessariamente há muito tempo. Né? Porque na medida em que ele pensa a raça, ele vê o mundo de outras formas também. Ele é obrigado a se questionar, é obrigado a pensar diferente também. Então, os intelectuais da diáspora, eles são intelectuais, como dizia o Du Bois, né, preocupados com a construção nacional, mas também preocupados com o internacionalismo da raça, bem ou mal. E isso é muito forte na história do pensamento africano. Então, você pega o pessoal lá do Entreguerras, por exemplo, um cara como o George Padmore. É uma leitura incrível ler o George Padmore. Nós não temos uma coletânea dele no Brasil. Aliás, ninguém sabe quem é. Estou exagerando, mas é uma referência importante, ou poderia ser uma referência importante para as nossas relações internacionais. Por quê? Porque ele é um cara que foi obrigado a pensar as questões de raça e classe no Entreguerras, pensar já o problema da unidade, do que eles chamavam dos povos de cor, assim como o Du Bois chamava à época, está na origem do terceiro mundismo, lá do Entreguerras, de Bruxelas, etc. Até um cara que fazia essa relação do fascismo, nascimento do fascismo, com a questão colonial, com a questão da raça. São questões que nos tocam, porque a questão da raça deveria nos tocar.
no Brasil. Mas se você for ver, digamos, no mainstream das nossas relações internacionais, a questão da raça não é uma questão. Bom, deveria estar em todos os campos, né? Porque a raça está em todo canto no Brasil. A nossa relação com a África está em todo canto. Então, eu entendo as razões do porquê que isso não é óbvio para os colegas. Eu acho que a gente, digamos, durante muito tempo, fomos ensinados a ser especializados nessas 4 tradições intelectuais que conversamos. Mas eu acho que isso é pouco, um país como o Brasil. Nós não temos especialistas em Índia, por exemplo, no Brasil. É dificílimo você encontrar alguém que fale de Índia, que conheça a Índia. Será que a trajetória da Índia não tem nada a nos ensinar? Não me parece incrível. Da África do Sul, a gente só teria a aprender com a trajetória da Alemanha, da Inglaterra. É essa a questão, né, no fundo. Eu acho que isso está ficando cada vez mais forte. Né? Talvez a urgência do mundo em que estamos, talvez torne isso mais óbvio, né? E nos redirecione para questões mais candentes, mais importantes, né, mais necessárias. Né? Assim, você fala das perguntas, mas cada resposta que você dá também amplia um ponto de leque para a gente explorar. Então, assim, não vou ceder à tentação, mas eu não vou resistir a comentar só algumas coisas. Você disse, assim, essa questão da Índia, né, que é bem emblemática. Você vê, e eu me incluo na parte dos que reproduzem esse problema, quando a gente lê pós-coloniais indianos, por exemplo, a gente, às vezes, abstrai de onde vieram os questionamentos deles em relação à trajetória de modernização e as críticas à modernização na Índia. Extrai conceitos que são super potentes, a meu ver, mas que ficariam ainda mais se a gente extraísse essa relação, se a gente fosse a fundo nessa relação de como esse conceito emergiu de um movimento pensando fundamentalmente os problemas de modernização na Índia, no caso, para falar dos estudos subalternos e depois estudos pós-coloniais, né? Nas relações internacionais, foi muito bom você mencionou mais cedo, assim, os estudos sobre raça, não só lá no que seria o início de RI, como o Vitalis mostra no livro, tão presentes lá, quase fundantes, quase gritando, mas mesmo nas décadas mais recentes, você pensar que tem um editorial do Persô com Walker em 2001 falando da importância de raça e RI, raça como estruturante da política internacional, simples assim. Então, realmente, o material está ali. Eu acho que volta naquilo da atitude de pesquisador, da atitude de reflexão, né? Última coisa, só para, não uma pergunta, mas também um comentário, ouvindo você falar assim, da importância de articular essas reflexões com problemas, no caso do Sul, ou problemas brasileiros, você vê como ainda continua atual aquele textozinho curto do Machado de Assis, O Instinto de Nacionalidade, quando ele fala: quem vai negar que Shakespeare é um gênio universal, mas um poeta essencialmente inglês. E ele reflete sobre a necessidade de não se desfazer da cor local, de pensar a partir do local em que você está, mas pensar com essa relação entre instinto de nacionalidade e questões universais, né, que ele via a literatura muito preocupada com modelos europeus de reflexão e chamando para esse instinto de nacionalidade que de forma nenhuma é um nacionalismo xenófobo do pensamento. Né? Teria muitas outras coisas, Muriatan, que eu queria conversar com você, mas também não quero exagerar aqui. Então, queria te agradecer de novo, convidar quem está assistindo que conheça e leia o livro A Razão Africana, Breve História do Pensamento Africano Contemporâneo, que foi publicado pela editora Todavia em 2020. A gente vai no canal Errante colocar o link para quem quiser comprar o livro. Também tem outros debates sensacionais sobre o livro que vocês encontram no YouTube. Então, Muriatan, em nome da equipe do Errante, queria te agradecer demais pelo tempo e por essa conversa. E espero que a gente possa se ver, de preferência presencialmente, em breve. É isso, com certeza, né? Com certeza. Com vontade de ver todo mundo presencialmente, né? Porque... Mas, enfim, agradecer, parabenizar aí tudo
todo o site, né, tudo que vem pela frente ainda, com certeza, acho que é só o começo, né, e continuar esse diálogo aí, Vitor, com, né, nós e muitos outros, eu acho que estão por aí, que estão sedentos ainda em fazer algo, né, transformar algo, construir, porque a gente não pode se deixar abater a tal ponto também de não de perder essa energia, né, produtiva, crítica e transformadora, porque se a gente deixar, aí só vai piorar, né? A situação só vai piorar, e está claro isso, né? Eu acho que para os mais jovens, eu acho que um recado importante é o Google, minha gente. É isso aí. Tem que ir atrás mesmo, né? E futucar, né? Trazer autores que a gente não conhece também, né? Porque é uma coisa que o Vitor falou, desculpe, Vitor, só para finalizar, eu acho que é importante, a gente conhece os autores do Sul hoje que são consagrados no Ocidente, mas também a gente não conhece os que são, às vezes, até consagrados, né, na própria Índia, ou na África, ou em tantos outros lugares. Isso também é um desafio nosso, né, porque alguns autores servem de referência para a gente, mas os que servem porque já são consagrados no Ocidente. Quer dizer, o que é o pós-colonialismo na Índia? Outro tema interessantíssimo. O pós-colonialismo que a gente conhece da Índia é o que saiu da Índia. Mas o que ficou na Índia, o Ashisnandi, não sei qual é a relação deles com o pensamento indiano, como são vistos, como o pós-colonialismo é visto na Índia. Enfim, gente, o que não falta é campo de trabalho, interesses, né? Eu acho que não se justifica todo mundo querer pesquisar as mesmas coisas, né? Então, um campo fértil aí de trabalhos a fazer. Maravilha, Muriatan. Muito obrigado e agradeço a todo mundo que assiste ao vídeo. Até a próxima. Até.